Olá, meus irmãos, boa noite. Deixa eu publicar aqui o título. Acho que foi. Boa noite, pessoal. Estamos aí começando mais um seminário de formação católico. Sejam todos bem-vindos. Zenaide, Diana. Hoje nós vamos falar sobre a sagrada tradição da igreja. Um tema maravilhoso que eu estou buscando há muito tempo, querendo falar, mas esperando, a gente falar na ordem cronológica, de uma catequese, uma ordem cronológica aí para as pessoas entenderem a doutrina da igreja. Boa noite a todo o pessoal aí, seja no Instagram, seja no Facebook aí, na página Evangelizar Nossa Missão, sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, este é o seminário de formação católica. A gente quer trazer para vocês aqui um resumo da doutrina católica, como se fosse uma catequese de adultos, tá? Tá muito rico. Recomendo vocês acompanharem, beleza, pessoal? Nós estamos hoje, aula 71. Nós vamos falar sobre a sagrada tradição, tá? Um tema riquíssimo, riquíssimo. Fique conosco aqui. Quem não conhece vai ver quanta maravilha que é a sagrada tradição. Vamos começar com uma oração? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por este momento, Senhor, de formação. Pedimos a luz do teu Espírito Santo, que tudo isso seja para a tua honra e tua glória, Jesus. Que não se cometam injustiças aqui, Senhor. Que a gente possa fazer somente a tua santa vontade. São Padre Pio, rogai por nós. Nossa Senhora da Eucaristia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós vamos falar sobre a sagrada tradição. Quero já recomendar para vocês a coleção do professor Felipe Aquino, A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, tá? E o Sagrado Magistério, que eu separei aqui, tá em outro lugar. Tá em outro lugar, depois a gente traz aqui para vocês. Pessoal, a nossa fé católica, ela é baseada em 3 pilares. Preste atenção aqui comigo. Os evangélicos só tem um pilar, que é a Sagrada Escritura, ok? Sagrada Escritura, que realmente a palavra de Deus que está num status mais elevado. Mas nós temos um tripé, nós católicos. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério, ok? É preciso entender o papel de cada um destes. Os 3 não são iguais, cada um tem uma natureza específica, uma missão específica. É preciso entender bem. E hoje nós vamos falar sobre este pilar importantíssimo que é a Sagrada Tradição, ok? Depois, futuramente, nós vamos falar sobre o Sagrado Magistério, ok, meus irmãos? Então nós temos a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Fiquem comigo aqui que hoje nós vamos ver quanta riqueza, inclusive a Sagrada Tradição falada nas Sagradas Escrituras. O quanto que a Bíblia fala da Sagrada Tradição. Ok, meus irmãos? Primeira coisa, eu vou falar do Catecismo, O Catecismo da Igreja Católica. Então, ele fala no parágrafo 76, A transmissão... no Catecismo, você vai encontrar sobre a Sagrada Tradição dos parágrafos 75 a 83. Quem quiser aprofundar aí o que é a Sagrada Tradição... Não tá bom o som, tá dizendo aqui Rizomar. Pessoal, vou falar um pouco mais alto aqui para ver se melhora o som, tá, Rizomar? Você vai dando feedback aí, tá? Mas qualquer problema, o Facebook tá tendo uns probleminhas mesmo. Eu recomendo a vocês irem pro Instagram. O Instagram tá muito legal, lá a gravação fica muito boa, tá ficando numa qualidade melhor. E depois eu subo pro YouTube, tá? Tá até o link aí. Eu subo pro YouTube o vídeo do Instagram. Não subo mais. No início eu subia os vídeos do Facebook, que ficaram bem ruins os primeiros vídeos. Mas os vídeos do Instagram estão melhores. Pessoal, então quem quiser já aprofundar, recomendo os parágrafos 75 a 83 do Catecismo, tá?
Vamos prosseguir a nossa catequese. No parágrafo 76, diz assim: a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente, né, por palavras, entre parênteses, sagrada tradição, e por escrito, entre parênteses, sagrada escritura, né? Então a gente tem Jesus, algumas pessoas falam, Jesus não mandou escrever nada. Realmente a gente não tem no relato dos 4 evangelhos Jesus orientando escrever alguma coisa. Mas é claro que Jesus está mandando evangelizar de todas as formas, inclusive escrevendo. Isso está implícito ali no evangelho. Mas uma coisa que está explícito é que não é somente pelos escritos, né? Mas também oralmente. Aliás, principalmente oralmente. Jesus falou: ide anunciar o evangelho a toda criatura, né? Assim como eu formei vocês aqui, vão fazer discípulos todas as nações. Então Jesus convocou os apóstolos a um discipulado. Presta atenção, meu irmão. Jesus não mandou o pessoal escrever um monte de livro, imprimir e todo mundo seguir o livro impresso. Jesus não falou isso. Jesus falou: ide e fazei discípulos em meu nome. Então, a missão que Jesus deu à igreja é uma missão de discipulado. Nós somos chamados a ser discípulos. Então, reunidos numa igreja com os sucessores dos apóstolos. Então, a nossa missão, missão de ser discípulo, é seguir o discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua, né? A fé da igreja está firmada em 3 pontos, como eu falei. A revelação divina escrita, que é a Sagrada Escritura. A revelação divina transmitida oralmente, que é a Sagrada Tradição. E o ensinamento da igreja, que é o Sagrado Magistério. A Dei Verbum, né? Dei Verbum, que é um documento dogmático do Concílio Vaticano II, vai dizer que, né, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição são palavras de Deus. Os dois são palavras de Deus. Que é transmitida pelo Sagrado Magistério. Interpretada e transmitida pelo Sagrado Magistério. Então está aí o tripé. O Sagrado Magistério tem a missão de evangelizar, missão de transmitir a tradição e a escritura. Ok, meus irmãos? Isso é importantíssimo porque a gente está com uma mentalidade muito protestantizada. Uma mentalidade, eu vou dizer até de bibliolatria. Como se adorar um livro. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Jesus é o verbo vivo. Nós adoramos a Jesus Cristo vivo. A palavra dele, né? Deus, que é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A carne é Jesus Cristo. Ele deixou escrito algumas coisas e tal, mas Jesus, né, não é a Bíblia. A Bíblia é a expressão do que Jesus ensinou, do que Jesus nos falou. Jesus está presente de modo essencial na Eucaristia. Nós somos chamados a adorar o Verbo divino, que é nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai, Deus na Trindade. Mas vamos lá. O Sagrado Magistério, olha só o que diz a igreja. Retira da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição todo o ensinamento que dá aos fiéis. Então, a missão do Sagrado Magistério, a igreja, o Papa, os bispos, né, os padres e os leigos que fazem parte do corpo místico da igreja, é transmitir o ensinamento que está na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, ok? Não tem de outro lugar para tirar disso aí. A transmissão do Evangelho pelos apóstolos foi feita primeiramente oralmente. E só depois de 20 anos da morte de Jesus é que eles começaram a escrever alguma coisa. Então percebam que Jesus não deixou escrito livro algum.
Jesus não ordenou escrever, mas como eu falei, está implícito, né? Se ele manda evangelizar as nações, é claro que também escrevendo cartas. Está implícito, mas diretamente Jesus não mandou. Então não há uma exclusividade só para as escrituras, ok? No nosso estudo sobre as Sagradas Escrituras, recomendo vocês a olharem no nosso seminário de formação acadêmica. Eu fiz vários vídeos sobre as Sagradas Escrituras. Lá eu mostro que a própria Bíblia diz que ela não tem toda a verdade. Preste atenção, tudo que está na Bíblia é verdade, mas a verdade completa não está toda na Bíblia. E a própria Bíblia fala isso. São João vai dizer, há muitas outras coisas que deveriam ser escritas, mas não é possível. O mundo não vai caber o que deveria ser escrito. Então, meus irmãos, há muito mais coisas que não está na Bíblia. Então, quando o irmãozinho chegar para você, tá na Bíblia, se não tiver na Bíblia, não acredito. Infelizmente, meu irmão, a verdade completa não está toda na Bíblia. Né? Existe algo, muito mais coisas. Muito mais coisas. Então, esse irmãozinho tá desmiolado, tá perdido aí. Achando que sabe da Bíblia, mas não está sabendo, não. É uma forma bem simples de dizer. Então, preste atenção. Jesus então morre, funda a igreja, vem Pentecostes, né? Os apóstolos evangelizam. 20 anos eles pregam só oralmente. E depois eles começam a escrever alguma coisa. Eles não escrevem com intenção de, inicialmente, de já definir, agora vamos escrever para definir uma nova Bíblia. Não. Eles escrevem para exortar as igrejas, ok? Para deixar registradas as palavras de Jesus, os evangelhos, para deixar registrado, né, aquilo que foi a igreja, Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, 20 anos depois, então a transmissão do evangelho foi feita primeiro oralmente, que nós chamamos de sagrada tradição, ok? O que é tradição? Tradição em sentido amplo é o conjunto de ideias, conjunto de sentimentos, costumes, como também fatos que numa sociedade se transmitem de maneira viva, de geração em geração. Às vezes pode-se querer usar uma tradição humana para querer encobrir ou anular os preceitos de Deus. É o que Jesus critica dos fariseus e saduceus, ok? Que infelizmente os irmãozinhos tentam usar essas passagens para atacar a nossa sagrada tradição. É hilário, né? Tá lá em Marcos 7, de 1 a 9, Mateus 15, de 1 a 7 e outras passagens aí, né? São tradições humanas baseadas nos princípios do mundo, diz São Paulo em Colossenses 2,8. Então são tradições humanas baseadas em princípios do mundo. Ok? Isso existe e Jesus combate isso nos fariseus e saduceus. Mas existe uma sagrada tradição, uma tradição santa, pregada por nosso Senhor Jesus Cristo, pregada pelos apóstolos. Sim, pregada. Eles falaram de uma santa tradição. Eles deixaram claro que existia uma santa tradição. Então, alguns falam, Jesus criticou lá a tradição farisaica, beleza, ok, mas Jesus elogiou e incentivou, os apóstolos incentivaram uma sagrada tradição. O que nós vamos estudar aqui agora, vamos começar a estudar, essa aula é parte 1, porque o tema é maravilhoso, eu sou apaixonado por esse tema e quero passar para vocês aqui um conteúdo riquíssimo, claro, não tudo, mas de forma resumida. E vocês vão ver que maravilha que é. Nós vamos estudar agora não tradições humanas, mas a sagrada tradição que vem de Deus, que vem de Jesus. Porque é vivo, meus irmãos. É algo que não dá para ser escrito em papel, em papiro. É algo que os apóstolos viveram. É algo que os discípulos, a igreja viveu. Isso não dá para escrever, meus irmãos. Até para explicar que é difícil. Imagina escrever o que os apóstolos viveram. Então, houve escritos que tentaram escrever isso, ok?
Então, é uma tradição vinda do Espírito Santo, atuando na vida dos apóstolos e nos sucessores dos apóstolos, ok? Na teologia, a sagrada tradição é o conjunto de verdades reveladas que os apóstolos receberam de Cristo ou do Espírito Santo e transmitiram, independentemente das sagradas escrituras. Transmitiram à igreja, que é essa igreja que as conserva e as transmite sem alteração. Essa é a missão do Sagrado Magistério, transmitir essa sagrada tradição, essas sagradas escrituras, sem alteração. Ok, meus irmãos? A Igreja Católica não seguia apenas pela Bíblia, mas também pela sagrada tradição, que não é tradição de homens, como eu falei, mas é a sagrada tradição apostólica, porque vem dos apóstolos. Isto é, vem dos sucessores de nosso Senhor Jesus Cristo, que transmitiram muitas coisas só oralmente, que depois os discípulos dos apóstolos registraram. E os discípulos dos apóstolos acharam, tem que escrever isso aqui. Isso aqui era tão comum entre os apóstolos que eles não acharam necessidade de escrever. Mas agora, passados 100 anos, 150 anos, a galera está deturpando. Então vão escrever aqui como é que era a vida dos apóstolos. Vão deixar escrito aqui. Por isso nasceu, né, o credo, né? O credo apostólico, né? A didaquê. Por isso foi nascendo esses escritos. Houve uma necessidade de escrever algo que era tão normal que não precisava na época dos apóstolos. Mas, de acordo com a confusão, as heresias, né? As deturpações, houve necessidade de escrever. E está vivamente presente desde sempre em todos os séculos dentro da igreja. O incrível da Sagrada Tradição, que são verdades que estão na igreja desde sempre. Desde sempre. Nós falamos aí sobre alguns dogmas de Nossa Senhora, em algumas aulas, né? Que o Papa proclamou agora, na Idade Moderna, dogmas que a igreja creu desde o ano 100. Desde o ano 100. Então, quer dizer, isso é sagrada tradição. Mas agora, na Idade Moderna, houve a necessidade de proclamar o dogma, para não deixar dúvidas. Olha, realmente, meus irmãos, isso que foi sempre ensinado, isso é sagrada tradição. Isso é o caminho correto. Entendeu? Sem a sagrada tradição, meus irmãos, nem mesmo a Bíblia existiria como a temos hoje. A Bíblia foi berçada e redigida pela igreja. Presta atenção, meus irmãos, a Sagrada Tradição ela é anterior às Sagradas Escrituras, ok? O Novo Testamento. É no ambiente da igreja, é no ambiente desta Sagrada Tradição que nasce a Sagrada Escritura. É claro que eu estou falando do Novo Testamento, né, meus irmãos? O Antigo Testamento nós herdamos dos judeus. O Novo Testamento quem escreveu foi a igreja. A sagrada tradição viva achou por necessidade escrever às igrejas. São Paulo, São Pedro, São João escreveu às igrejas. Ou os evangelistas, deixar registrado a vida de Jesus, né? Deixar registrado a vida de Jesus. Ou São Lucas, que deixa registrada a história da igreja, Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, estudar a Sagrada Tradição é estudar aonde nasceu a Sagrada Escritura. Aonde nasceu, né, o cânon, como fala, né, o cânon, a definição de quais livros são sagrados. Né? É muito lindo isso. É muito lindo isso, meus irmãos. Estudar isso é de uma riqueza extraordinária. Você vê como que nasceu, como que o Espírito Santo ia guiando a igreja. Quem lê o livro do Atos dos Apóstolos vê ali ao vivo o Espírito Santo falando com os apóstolos. Não, ó, vai para a direita, vai para a esquerda, não, para aqui. O Espírito Santo vai guiando a igreja. E não foi diferente posteriormente ao Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo continuou guiou a igreja na definição do cânon das Escrituras, no combate às heresias. Eu vou falar, preste atenção naquilo que eu vou falar.
Deus não abandonou a sua igreja aos erros, como alguns falam. Que a igreja errou. Não, a igreja errou e se desviou. Aí lá em 1500 vem o iluminado Lutero e resgata tudo. Mentira! Porque acreditar nisso é chamar Jesus de mentiroso. Porque Jesus disse que estaria com a sua igreja, que o Espírito Santo guiaria a igreja, que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Isso é promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que acabou a igreja de Cristo, só veio reviver em 1500 com Lutero, pelo amor de Deus, isso não dá nem para discutir. Dá nem para discutir. Isso é tanta ignorância que não dá nem para discutir. Um negócio, um absurdo desse. Meus irmãos, a própria Bíblia, e alguns irmãozinhos acham meio inconveniente a gente falar essas coisas. Meus irmãos, a gente tem que falar. Tem que falar. Alessandro, não pisa no pé dos protestantes. Vamos amar. Meus irmãos, nós temos que pisar. Né? São Tomás de Aquino fala: quem não combate a mentira, ok? Não está a favor da verdade. Então a gente tem que denunciar a mentira. O que é erro, o que é heresia, o que está errado, a gente tem que denunciar. Não estou falando aqui de brigar, não estou falando aqui de humilhar, não estou falando disso, né? Mas a gente tem que anunciar a verdade. E quando a gente anuncia a verdade, a gente denuncia a mentira. Jesus fez isso o evangelho todo. Toda a vida de Jesus foi isso. Anunciar a verdade e denunciar a mentira. Sem medo. Sem medo. Então, meus irmãos, para quem tem fé, ok? Se você está cambaleando, eu entendo. Senta aí e escuta. Mas para quem tem fé, a gente tem que anunciar a verdade sem medo, com coragem. São Pedro fala: tenham a certeza daquilo que vocês têm que defender. Conheçam aquilo que vocês têm que defender, a fé de vocês. Então, a própria Bíblia nos encaminha para as fontes orais da palavra de Deus, isto é, a sagrada tradição oral. A igreja é anterior ao Novo Testamento. Entendeu, meus irmãos? Não tem o Novo Testamento aqui? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Apóstolos, Cartas de Paulo. Não tem aqui a Bíblia? O Novo Testamento? A igreja é antes disso aqui. A igreja vem antes. Querer seguir isso aqui e jogar a igreja no lixo é um erro tremendo. Não existe isso aqui, viver isso aqui sem viver a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem que vir junto. Não adianta você pegar isso aqui e ir para casa. Nós somos chamados a viver em comunhão. Comunhão. Igreja é união. Comunhão com o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, a igreja é antes do Novo Testamento e berçou. Foi ela que formou a Bíblia. Foi ela que escreveu isso aqui. Foi a igreja. Marcos, Lucas. Eles escreveram para ler nas missas. Preste atenção aqui, meu irmão. O que você está lendo aqui são escritos feitos para serem lidos nas santas missas que eram rezadas nas catacumbas, porque o Estado estava martirizando os cristãos, estava degolando, estava tirando a pele, estava queimando, estava torturando, e eles iam para as catacumbas, e por isso era necessário escrever a vida de Jesus. Isso aqui, meus irmãos, tem sangue dos mártires. Isso aqui foi escrito para ser lido nas santas missas, na consagração do corpo e sangue de Cristo. Então isso aqui, sem Eucaristia, não existe. Isso tem vida. Quando você vive isso aqui dentro de uma igreja viva, isso aqui se torna vivo. Não se torna letra morta, se torna letra viva, que vive na vida dos crentes. Isso é sagrada tradição. Oh, glória! Sem a igreja, a Bíblia se esfacela. Olha essa frase. E é justamente isso que está acontecendo na modernidade. Eles renunciaram à igreja. E por renunciar à igreja, já não tem mais motivo de acreditar nos milagres da Bíblia. Já não tem mais motivo de acreditar nas Escrituras.
Ora, quem defendeu as escrituras santas foi a igreja. Foi a igreja. É a igreja que credencia a Bíblia. Quando o irmãozinho fala que isso aqui é palavra de Deus e não os apócrifos, ele está concordando com os concílios da igreja. Ele está concordando com o dogma católico. Não tem para onde correr, meu irmão. Como diz se eu não me engano, São Policarpo, né? Aonde está Cristo está a igreja católica. Ou você é católico ou você não é cristão, dizia eles na época dos apóstolos. Ok, meus irmãos? Porque só tinha uma igreja, né? Só existe uma igreja, né? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a igreja que constituiu a Bíblia. A própria palavra Bíblia não tem na Bíblia. Vem da sagrada tradição, né? A própria palavra Bíblia, né? Se a gente negar a tradição, nós negaremos a própria autenticidade da Bíblia. Deu para você entender? Negar a sagrada tradição é negar a autenticidade da Bíblia. Negar a igreja é negar a autenticidade das sagradas escrituras. E é um erro que nós não podemos cometer. Os protestantes estão cometendo e estão quebrando a cara. Nós estamos vendo uma migração muito grande de protestantes, ou para o ateísmo ou para o catolicismo. Porque ou eles descobrem a sagrada tradição, a história da igreja e se convertem, ou eles se tornam materialistas. Ok, meus irmãos? E perdem a fé. A fé. Perdem a fé. Os reformadores protestantes, Lutero, Calvino, tomaram a Bíblia como única fonte de fé. Não é isso? Ah, não, só acredito a Bíblia. E entendida segundo a livre interpretação de qualquer um. Então quer dizer, nós vamos acreditar só nisso aqui, só que qualquer um pode interpretar do seu jeito. Então na verdade, não é acreditar nisso aqui, é nisso aqui. Esse é o grande erro da reforma protestante. Porque se tornou um princípio de protesto, um princípio de crítica, e não um princípio baseado na revelação de um Deus que pisou o nosso chão. Não a revelação de Deus, mas numa interpretação minha, eu, Alessandro, nascido agora em 1978, eu agora do séculozinho moderno, euzinho vou saber dizer o que a Bíblia diz. Eu vou interpretar do meu jeito. Eu sou louco? Eu sou louco? Que isso? Um mínimo de humildade eu tenho que me inclinar e ouvir os sábios. E escutar com temor e tremor diante da palavra do Senhor. Tentar entender os contextos em que foram escritos. Os discípulos dos apóstolos, São Policarpo, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, o que eles falaram sobre isso aqui? O que os mártires falaram? A nossa igreja é uma igreja viva, meus irmãos. Não é uma igreja do livro. O Papa falou isso. Também o Padre Zezinho. Nós não somos a igreja do livro. Nós somos a igreja do Verbo encarnado. Do Verbo vivo. Não do Verbo livro. Verbo vivo. Que se manifesta também no livro. Ok? Que lindo isso. Isso é bonito. Isso é riquíssimo. Que também se manifesta no livro, mas se manifesta na Eucaristia, se manifesta no pobre, se manifesta na igreja reunida, se manifesta nas autoridades sacerdotes, né? Na santidade dos sacerdotes, no Santo Padre e Papa. Essa riqueza da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, os reformadores protestantes negaram a tradição oral, repudiaram o magistério, abandonaram a igreja, esquecendo-se que a igreja é anterior ao Novo Testamento. Foi uma grande traição a Jesus, traição à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e traição ao Espírito Santo, que há 1500 anos já conduzia a igreja sem nunca abandoná-la. Entendeu, meus irmãos? Deus não está brincando com a gente.
Deus leva muito a sério. Sim, a igreja é cheia de pecador, de homens falhos que fizeram muita besteira. Mas Deus estava ali e manteve a barca de Pedro porque ele é fiel. E é por ele que eu creio na Santa Igreja Católica. Por Jesus. Não tem outro motivo. A tradição não existiu somente até a conclusão dos livros sagrados, como dizem alguns protestantes. Cristo prometeu que estaria com a igreja guiando, ensinando, santificando até a consumação dos séculos. Então existe sim um fechamento, né, do Apocalipse, da revelação escrita, mas a tradição foi repassada e o magistério então traz para nós e interpreta isso ao longo dos tempos. Meus irmãos, isso é só a introdução, já deu meia hora. Amanhã nós vamos aprofundar mais, então recomendo a vocês, amanhã a gente vai entrar nos discípulos dos apóstolos, o que eles falaram sobre os apóstolos, o que eles falaram sobre a vida da igreja, ok? O que eles falaram sobre essa tradição. Nós vamos pegar os escritos, né, de São Paulo aos Tessalonicenses, a Timóteo, falando sobre a Sagrada Tradição. O que é a Sagrada Tradição, que é diferente da tradição de homens. Então amanhã, às 8 horas, a gente volta aqui ao vivo, tá? Venha estar conosco. E mesmo que você não possa estar ao vivo, você pode acessar no canal no YouTube que está aí na descrição, tá? Entra lá já e assina o canal para que você possa ver todos os vídeos e acompanhar aí essa formação. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine nesse conhecimento das riquezas extraordinárias da nossa fé. Tá bom, meus irmãos? Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Amanhã vai ser às 8 horas. Hoje foi às 10, amanhã é às 20 horas. Tá bom, meus irmãos? Às 20 horas da noite. Deus abençoe a todos. Shalom. Né? Fiquem com Deus. E até amanhã. E tragam outras pessoas. Divulgue, tá? Vou mandar arte aí no meu Instagram e na página. E aí vocês divulgam e compartilham. Tá bom? Fique com Deus.